Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje nós vamos aprender o que é o agente da passiva. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. O agente da passiva é o complemento de um verbo na voz passiva. Indica o ser que pratica a ação expressa pelo verbo passivo e é regido por preposição. Agente é aquele que age. E no caso do agente da passiva, é aquele que pratica a ação quando a frase estiver elaborada na voz passiva. Vejamos exemplos. Alfredo é estimado pelos colegas. Sabemos que o agente da passiva complementa um verbo na voz passiva. O que é a voz passiva? Na voz passiva, o sujeito é paciente. Ou seja, ele sofre ou recebe uma ação. Tem vídeo no canal sobre vozes verbais. Vou deixar o link na descrição, caso você queira entender melhor o que é voz passiva, ativa e também reflexiva. Alfredo é estimado pelos colegas. Alfredo é o sujeito paciente, aquele que recebe a ação. Se o agente da passiva completa um verbo na voz passiva, vamos encontrar o verbo passivo da frase. Temos aqui estimado, é o nosso verbo passivo. O verbo na voz passiva, ele aparece no formato de particípio passado, logo após um verbo de ligação. Quem está complementando esse verbo? Pelos colegas. Portanto, pelos colegas é o agente da passiva. Os colegas estão praticando a ação expressa pelo verbo passivo, estimado. E veja que o agente da passiva vem regido da preposição pelos. Se transformarmos a voz passiva em ativa, teremos: os colegas estimam Alfredo. Veja que a ação de estimar é praticada pelos colegas. Os colegas estimam Alfredo. O que antes na voz passiva era o agente da passiva pelos colegas, ao transformarmos em voz ativa, passa a sujeito, os colegas. Então, para não restar dúvidas, converta a voz passiva em voz ativa e o agente da passiva será aquele que pratica a ação do verbo passivo. Na voz ativa, Alfredo continua sendo o sujeito paciente, aquele que recebe a ação. Outro exemplo: a casa foi pintada por João. A casa é o sujeito paciente, aquele que sofre ou recebe a ação. Temos aqui o verbo na passiva, que é pintada, e o nosso agente da passiva por João, que vem regido aqui da preposição por. Na conversão para a voz ativa, ficaria assim: João pintou a casa. O que antes era agente da passiva, na voz passiva, passou a sujeito, na voz ativa. João pintou a casa. Casa, em ambas as situações, é sujeito paciente, que recebe a ação. Então, o que você tem que entender? O agente da passiva complementa um verbo na voz passiva. Então, você tem que localizar se a frase está na voz ativa, qual é o verbo passivo da oração, e o agente da passiva indica aquele que pratica a ação expressa pelo verbo passivo e vem regido de preposição. E ainda quando eu transformo a voz passiva em voz ativa, o que era agente da passiva passa a ser sujeito na voz ativa. O sujeito paciente que recebe a ação permanecerá sujeito paciente tanto na voz passiva quanto na voz ativa, o que facilita identificar aí qual é o agente da passiva. Ficou claro? Então vamos para o exercício. Copie no seu caderno de estudos e resolva.
Vamos resolver? Sublinhe os agentes da passiva. Letra A. Os homens são atormentados pelas doenças. Os homens estão sofrendo uma ação. Eles estão sendo atormentados pela doença. Quem sofre uma ação é o sujeito paciente. E o agente da passiva, que é aquele que age, que complementa o verbo passivo e vem regido de preposição, é pelas doenças. Letra B. A terra era povoada de selvagens. A terra é o sujeito paciente que sofre a ação. Temos aqui o verbo passivo, povoada, e aqui o nosso agente da passiva, de selvagens. Os selvagens povoavam a terra. O agente da passiva complementando o verbo passivo povoada. Letra C. A vitamina foi comprada por João. A vitamina é o nosso sujeito paciente. Comprada é o nosso verbo passivo. E por João é o nosso agente da passiva. Se eu fizer a inversão, fica João comprou a vitamina. Letra D. A vencedora foi escolhida pelos jurados. Sujeito paciente, a vencedora. O verbo passivo, escolhida. E pelos jurados é o nosso agente da passiva. Transformando em voz ativa, teríamos: os jurados escolheram a vencedora. Letra E. Este pudim foi feito pela minha avó. Sujeito paciente, este pudim. O verbo na passiva, feito. E o agente da passiva, pela minha avó. Transformando em voz ativa, ficaria: a minha avó fez este pudim. Então, temos aqui os agentes da passiva sendo regidos aí por preposições. Eu fiz um retângulo para ficar mais fácil de visualizar, embora o exercício peça que sublinhe. Foi tranquilo? Até a próxima!